Olá, ah, eu hoje trago uma palavra que tem tocado o meu coração. Não sei exatamente porquê, nem como, mas veio realmente até mim. É um versículo, aliás, é um livro da Bíblia que para mim foi muito impactante ler, que é Jó. A história de Jó é sem dúvida incrível para quem já leu, quem já teve a oportunidade de ler. E eu queria começar por ler o versículo, nada melhor do que começar por ler o versículo e tentar falar um bocadinho sobre aquilo que ele me transparece e me faz sentir, não só para a minha vida, mas no geral é muito importante. E todos nós sabemos que Jó era fiel a Deus, realmente fiel a Deus. E lá está, Satanás veio, falou com Deus. Pronto, e houve ali um grande desenrolar e Jó realmente passou por um mau bocado, foi realmente testado. Mas Deus sabia que quem era Jó. Deus sabia quem era aquele filho, aquele servo. Um, e nada foi em vão do que aconteceu na vida de Jó com Deus, todo o teste, nada foi em vão. E aqui em Jó 42, no versículo 2, basicamente aqui esta já é o fim de linha, mas que foi a altura em que Jó realmente se humilha perante Deus. E Deus dá-lhe essa glória, honra por isso. E basicamente no 42:2, no versículo 2, diz: posso começar a ler tudo, não há problema. Diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Não me quero alongar muito, a ideia deste vídeo não é isso, mas realmente nós devemos nos às vezes ocupar com coisas que nós não tão. Isto é muito difícil, é para aqui que eu tenho é isto que eu tenho que estudar mais. Mas às vezes nós esquecemos de que as coisas mais, aquelas que são mais banais, por vezes são as mais importantes na nossa vida. E isto é um dos fundamentos que Deus nos mostra em toda a sua palavra, que Deus é Deus é Deus para te dar, Deus é Deus para te tirar, porque nada te tira se não for Ele a dar-te. Então é incrível como Jó, mesmo passando por tudo, mesmo sabendo que Jó fez o que fez em toda a sua vida, era fiel ao Senhor e tudo mais, Jó mesmo assim conseguiu humilhar-se e dizer: Senhor, eu sei que tudo podes, tudo, tudo não são só algumas coisas, tudo podes, tudo é tudo. Ninguém, não existe nada, não existe ninguém que faça falhar os teus planos, que ninguém faça falhar as tuas palavras, aquilo que tu achas sobre mim. Não há nada, não há ninguém, não há ninguém. Eu consigo trazer isto para mim, para a minha vida, eu consigo trazer para a nossa vida, que seguimos a Jesus, que queremos nele, que mesmo que muitas coisas se levantem à nossa volta, por vezes confusões, conflitos, coisas que nunca aconteceram começam a acontecer. Aliás, pensamentos até à nossa mente, porque lá está, o diabo anda ao nosso redor, vê se consegue realmente ali uma brecha e assim vai. Nós sabemos o que é, como sempre vai ser, mas independentemente disso, eu sei que Deus é Deus e que Deus já sabe
todos os meus planos, já delineou todos os meus planos. Levante situações, inimigos, o que for, tudo o que for. Mas Ele sabe o caminho que tem planeado para mim, Ele sabe a porta que vai fechar para mim, Ele sabe a porta que vai abrir para mim. Não é mais ninguém, somente Ele. Ele trabalha na minha vida. Eu não aceito como crente que vive nos caminhos dele, eu não aceito, é mentira. Não existem maldições sobre mim, não existem maldições sobre a minha casa. Isso, no momento em que essas maldições são lançadas, isso é quebrado na hora. Isso é quebrado na hora. Não existe na minha vida. Porque eu sei que tudo o Senhor pode. E que nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus sentimentos, nada se opõe àquilo que Ele pensa sobre mim, àquilo que Ele acha sobre mim. Porque eu sei que a minha identidade não é aquilo que eu acho que é, não é aquilo que as outras pessoas acham que eu sou ou que é. Não. É aquilo que o Senhor vê nos seus olhos, sente. Aquilo que Ele tira de mim. Ele sabe, Ele realmente sabe. Eu não posso duvidar da minha identidade dele. Eu sei que sou filha, eu sei que sou merecedora, por muito que peque, por muito que tenha pecado, mas a misericórdia dele é grande, é gigante, é abundante, transborda. O amor dele não se compreende, nós não compreendemos o amor dele. Então, esta passagem de Jó, o que Jó diz, depois de tanto sofrimento dele, em que ele podia simplesmente ter passado toda esta fase a apontar o dedo a Deus, mas não, e Jó humilha-se e diz, não Senhor, não, eu sei que tudo tu podes, que tu és bom, que só tu sabes. Não são os meus amigos, os amigos que eu pensava que tinha, porque lá está, quem leu Jó sabe que aqui neste capítulo 42, Deus manda até os amigos de Jó a ir ter com ele, a oferecer sacrifícios, e que Deus ainda dá o dobro a Jó, dá grandes riquezas, grandes bênçãos, ainda mais do que Jó já era abençoado. Então o que é que nós vemos com isto? Não é que nós tenhamos que esperar a validação de alguém, não temos. Nós só temos que esperar a validação do Senhor. Aliás, nós não podemos sequer agir sem a validação, sem o aval dele. Isso não existe. E se for dele, se a vontade tiver vindo dele, se for um pedido dele, e se nós estivermos a obedecer a ele, não a nós, à nossa vontade, lá está, nós temos que estar cientes que Ele sabe tudo o que faz, tudo o que faz acontecer. Ele usa pessoas que nós não conhecemos para nos poder ajudar em alguma situação, para podermos desenvolver alguma coisa. Deus sabe de tudo, Deus sabe os pensamentos que tem sobre ti. Deus sabe tudo aquilo que tu tens para fazer na tua vida. E Deus sabe que os planos que Ele coloca, que Ele planeou na tua vida, Ele sabe que tu és capaz de os cumprir, porque senão Ele não te dava esses planos, senão Ele não te dava essas vontades, senão Ele não te dava certas convicções. O Senhor não te daria, as coisas não iam evoluir, não iria dar, não iria. Então, que todos nós nos mantenhamos neste pensamento, nesta declaração que Jó faz, e é tão simples, que é eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O pensamento de bem, que o Senhor só quer o nosso bem, Deus não quer o nosso mal. É verdade, algumas das situações nem sempre são agradáveis, alguns testes, alguns desertos que passamos, é verdade, alguns deles causam sofrimento, é verdade, mas quem somos nós para ser domados literalmente de outra maneira? Então que nós saibamos que tudo aquilo que o Senhor faz,
todos os pensamentos que o Senhor tem sobre nós. Só eles importam, só Ele importa. Só o olhar do Senhor importa, só o ouvir do Senhor importa, só isso. Não é o que os outros pensam, não é o que os outros ouvem de nós, não é as expectativas que eles próprios tiram acerca de nós, não é. É aquilo que nós fazemos, que Deus vê que nós fazemos. E muitas das vezes é no secreto, não é mostrando, não é dizendo, olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não, muitas das vezes é no secreto, é no íntimo que Deus vê. Deus vê, Deus ouve, Deus sente tudo. E eu dou glória a Deus mesmo por eu ter olhos, eu saber ler, eu poder ver, eu poder ter o melhor livro que existe neste mundo, que é a Bíblia, de eu poder realmente aprender a viver sobre isto, que é nos meus momentos mais difíceis, eu posso, não, espera, Jó disse bem, que o Senhor sabe tudo e tudo pode, e só o pensamento dele acerca de mim, da minha vida, do propósito, só isso importa. Por muito que julguem, por muito que gozem, por muito que não achem não achem que a pessoa seja merecedora de tudo isso, mas Deus acha que tu és bom o suficiente, Deus ama-te como Ele tem transformado, Deus ama-te, Deus está a mudar-te, Deus está-te a capacitar, Deus está-te a dar sabedoria, claro, tudo a seu tempo, mas Deus está-te a transformar. E não há nada que te possa fazer duvidar da tua identidade em Deus. Não há nada. Mesmo que te olhes ao espelho e não vejas nada em ti. Mas Deus vê, e o importante é que Deus vê. E é nisso que nós temos que nos firmar. Por isso, o exemplo de Jó, eu trago muito isto para a minha vida, realmente é fortíssimo, é maravilhoso a história de Jó. Se tens a oportunidade, lê o livro de Jó, medita sobre ele, realmente foi uma bênção para mim ler. Eu passei imenso tempo a ler, a estudar, e foi intenso. Mas às vezes é necessário nós percebermos que algumas coisas acontecem na nossa vida por alguma razão e nada é em vão. Os planos de Deus sim são perfeitos, mas também para serem alcançados às vezes temos que passar situações menos boas, porque só isso nos vai capacitar. Não é as festinhas, não é as palmadinhas nas costas que te vai fazer crescer, mesmo na vida com Jesus. Por isso, firma-te naquilo que Deus diz ao teu respeito, naquilo que Deus quer para a tua vida, e não no que os outros pensam, não no que os outros dizem, porque o que é deles, não te interessa. Por isso, eu consegui ter esse entendimento na minha vida, com muito apoio de Jesus, porque não é fácil. Nós tendemos sempre a duvidar muito da nossa identidade, por N coisas que acontecem à nossa volta, mas Deus é Deus, e que no fim do dia nós não nos esqueçamos disso, é que Deus é Deus, e nós só temos que depositar tudo nas mãos dele, tudo, inseguranças, problemas, questões às vezes nem tão importantes, mas Deus sabe que Ele nos está a incomodar. Então que nós tenhamos essa consciência e que nós não nos esqueçamos que Deus tudo, mas tudo pode, e que os planos dele são perfeitos para nós, são perfeitos, já estão escritos, já estão delineados, já estão quase como tudo encaixado para tudo se ir conseguindo, para que tu chegues lá, e crer nisso, crer com fé, porque é importante colocares fé nisso, porque quando tu dás um passo de fé, o Senhor alegra-se nisso e tudo começa a desenrolar, tudo se começa a desenrolar. O medo não é de Deus, o receio não é de Deus, não é.
não é? E nós não podemos ter vergonha, nós não podemos ter medo. Claro, somos humanos, mas lá está. Nós morremos para nós próprios. Cristo vive em nós neste momento. E é isso que temos que ter presente em todos os nossos dias. Não é só alguns, não é só nos bons nem nos maus, é em todos. Ter isso bem presente. É uma palavra muito importante para mim. Eu espero que tenham sido edificados.